Senhores, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Os senhores sintonizados aqui no canal 15 da TV Comunitária de Marília, acompanhando toda a nossa programação. Muito obrigado de coração. A gente tem sentido a penetração que tem tido a programação do canal 15 em toda a cidade. Todos os bairros, as regiões da cidade, inclusive até já o sinal da NET chegando a distritos também. Enfim, onde a gente imagina ou imaginava, pensava anteriormente que seria quase impossível as pessoas estarem sintonizadas no canal a cabo, de repente você chega lá, as pessoas te reconhecem, comentam os assuntos divulgados no programa, os comentários divergem ou concordam com aquilo que é falado. Aliás, esse é o grande objetivo de todo veículo de comunicação democrático, é exatamente estimular as pessoas a pensarem, a discutirem aquilo tudo que faz parte do dia a dia da sua comunidade, do seu dia a dia. E é isso que a gente faz aqui, sem nenhuma pretensão de impor absolutamente nada sobre as pessoas. Muito pelo contrário, o objetivo final é fazer com que as pessoas pensem, reflitam e tirem as suas próprias conclusões. É óbvio que nós praticamos um jornalismo opinativo, essa é a linha editorial que nós temos. Nós nunca deixamos assunto nenhum sem a nossa opinião. Agora, é a nossa opinião. O assunto em si é apresentado da maneira mais democrática e imparcial possível para que as pessoas possam tirar as suas próprias conclusões. A nossa opinião, já diz, é a nossa opinião. A sua é a sua, do outro é do outro, enfim, isso forma o conjunto todo da sociedade, o jornalismo plural que a gente pratica aqui na TV Comunitária, especialmente aqui no nosso Hora H. Muito obrigado mais uma vez. Olha, uma boa notícia, e é uma notícia exclusiva do Hora H. A retomada das obras do tratamento do esgoto de Marília, agora é para valer, deverá acontecer na próxima semana, já na próxima semana. Licitação já foi feita, homologada pelo município, isso tudo nós já divulgamos aqui, restando somente a ordem de serviço a ser emitida pelo senhor prefeito municipal para que a empreiteira responsável pela obra, é a OAS, essa foi a construtora que ganhou, a empreiteira que ganhou a licitação, 107 milhões de reais, para retomar e concluir as obras do tratamento do esgoto aqui de Marília. Então só falta a ordem de serviço para a empreiteira começar a trabalhar. Quem dá essa informação com exclusividade é o diretor executivo do DAI, Departamento de Água e Esgoto do município, o engenheiro civil João Carlos Polegato. Agora tem alguém parlando a respeito do assunto. Pois não? O esgoto foi assinado, nós vamos começar o tratamento de esgoto agora, de toda a cidade, né? Vamos ver se a gente consegue fazer 100% do esgoto tratado. Em quanto tempo começa o esgoto? Possivelmente semana que vem. Então já é vapt-vupt para começar a retomar os serviços? Não, exatamente. Já foi acerto tudo, então possivelmente semana que vem. Hora H. Então a coisa tá para estourar. Agora, o que me chama a atenção é que é uma baita de uma obra, ela já foi intitulada a obra do século e a divulgação inexiste. Você não vê absolutamente nada a respeito do assunto sendo divulgado na cidade. Não sei por que cargas d'água, não sei por qual razão. Não há, com toda sinceridade, daquilo que a gente vê sendo feito no município atualmente, não há nada comparável à importância do tratamento dos esgotos. E, de repente, a obra está para ser retomada na semana que vem, não fui eu quem disse, foi um dos membros do primeiro escalão da atual administração, que é o engenheiro João Carlos Polegato, diretor executivo do DAI, e ninguém fala nada, não tem nenhuma divulgação, nenhuma propaganda sendo feita a respeito do assunto. É estranho isso aí. De qualquer forma, se esse é o jeito de se comportar do atual governo, o que eu vou falar, não é? Mudando o assunto de pato para ganso, ontem nós comentamos aqui, fiscais e motoristas das novas empresas de ônibus da cidade, a Grande Bauru e a Sorriso, estão sendo demitidos. Demissões coincidem com o vencimento dos contratos de experiência que foram feitos com eles. Eram todos funcionários da empresa circular anteriormente. Alguns chegaram a pedir demissão na empresa antiga para serem contratados pelas novas empresas. Mas não tinha um TAC, um termo de ajustamento de conduta? Esse termo de ajustamento de conduta previa que eles poderiam continuar vinculados lá na empresa antiga, mas prestando serviço na nova sem nenhum tipo de prejuízo, até que as coisas se ajeitassem.
Pois é, independentemente disso, teve gente que pediu demissão, perdeu os direitos trabalhistas que tinha para trabalhar na nova empresa, porque aquela conversa doce, né? Aquele pessoal que pode trabalhar de sorveteiro sem comprar aquele assobiozinho, aquele apito, né? Pessoal bico doce. E aí convenceram esse pessoal, alguns muito antigos de casa, fiscais principalmente, que são os fiscais que fazem a coisa funcionar. O terminal urbano não funciona se não tiver fiscal experiente. Agora, depois de 90 dias das novas empresas operando, a coisa começou a virar. E por que começou a virar? Porque os fiscais que já conheciam a coisa deram mamão com mel, né? Deram todo o funcionamento do negócio. Disseram, é assim, assim, assado. Mas tem gente desse time sendo mandada embora. E tem gente de fora vindo para cá, segundo as denúncias que estão sendo feitas. Ontem eu fui chamado de novo ao terminal. Tinha lá um grupo de mais de 30 funcionários que haviam sido demitidos, conversaram com a gente, mas eles têm medo de aparecer, eles têm medo de falar, embora estejam garantindo que vão conceder entrevista, mais hora, menos hora, vão falar, meter a boca no trombone, porque estão se sentindo, entre aspas, usados. Bom, o que nós fizemos? Nós levamos isso tudo ao conhecimento do Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato dos Motoristas, inclusive motoristas antigos da empresa anterior, contratados, porque conheciam todas as linhas de ônibus, onde é que eles iam conduzir os ônibus, aquela coisa toda, sem nenhum sobressalto, e agora esse pessoal está sendo mandado embora. Teve um que foi mandado embora, eu perguntei, mas quanto tempo de casa o senhor tem? Puxa, eu trabalho nisso aqui faz tantos anos, não sei o quê. Mas por que o senhor foi mandado embora? Justificaram para mim o seguinte, que eu fui pego dirigindo com a mão em cima do câmbio, e é para estar com as duas mãos no volante, não pode estar com a mão em cima do câmbio. Quer dizer, ficam procurando pelo e ovo para poder demitir. É o que estão dizendo. Verdade ou mentira? Por favor, o programa está aberto para que todos possam se manifestar. Vamos ouvir o que é que falou o presidente do Sindicato dos Motoristas, Moacir Baldiceira, a respeito desse assunto. Ele já tem conhecimento disso, mas ele diz, pois é, o sindicato pode agir até um certo ponto. Daí em diante, é prerrogativa das empresas. Veja. O sindicato tem ciência que tem alguns trabalhadores sendo demitidos, mas o sindicato não tem, assim, sabedoria de que seja perseguição por parte dos empresários. Eu acho que dentro do contrato de experiência, quem manda é o patrão. Se o trabalhador não serviu, não fez a qualificação dele dentro do seu setor de trabalho, eu acho que nada impede dele ser demitido. E porque pediu ou deixou de pedir a conta em um setor e foi para o outro, isso aí é cada um, né? Agora, não existia um compromisso, inclusive firmado perante a representante do Ministério Público do Trabalho, de que os funcionários da circular poderiam trabalhar nas outras empresas concomitantemente, sem nenhum tipo de prejuízo? Isso está valendo ainda, não está? Olha, esse TAC não é para garantir o trabalhador nas empresas. Esse TAC foi para garantir o acerto salarial com a empresa que está parada hoje, que no caso é a circular. O senhor vê a possibilidade de repente, firmar um novo termo de compromisso para tentar sustentar esses funcionários no emprego e evitar, por exemplo, que venham funcionários de fora para cá? Olha, o sindicato é do lado do trabalhador. Sempre toma as medidas de estar protegendo o lado do trabalhador. Mas não somos empresários, nós somos sindicato. E sindicato, ele só mexe com parte salarial e não admissional ou demissional do trabalhador. Ora, Olha, permita-me discordar um pouquinho do senhor Moacir, meu amigo fininho, Moacir Baldiceira, mas eu acho que o sindicato pode agir num caso desse sim, fazer barulho, reunir esse pessoal que está sendo demitido, saber por que é que eles estão sendo demitidos, né? Se vem vindo gente de fora, porque o próprio sindicato protocolou na época da licitação um documento na prefeitura com a assinatura do prefeito da época, garantindo que seriam aproveitados os trabalhadores da empresa anterior, sem trazer gente de fora, para o lugar dos fiscais. Parece que vem vindo gente de fora. Moral da história, dá para fazer barulho, porque simplesmente ficar passivo, recuar, assistir de longe, aí a coisa complica. Por que esse pessoal está sendo demitido? Por que não está sendo aproveitado? Se bem que é um direito da empresa trabalhar com quem ela bem entende, contratar quem ela bem entende. Mas houve todo o entendimento anterior nesse sentido. A gente costuma dizer, o que é combinado não é caro. Se isso ficou combinado, por favor, vamos explicar por que é que está acontecendo o oposto daquilo que foi tratado inicialmente. Me preocupa, viu? Me preocupa, porque, não sei, eu sinto um cheiro diferente no ar. Quero, antes de
expor aqui as minhas conclusões, ter as entrevistas com as pessoas que as estão me prometendo já há 2 dias até agora. O pessoal está meio receoso, com medo de falar, não sei, há um clima de medo instalado aí, porque cargas d'água não sei. Estou trabalhando o assunto, tem gente com o meu telefone, tem inclusive comerciantes preocupados, que são amigos desse pessoal aí há vários anos, alguns até há mais de década de trabalharem com os ônibus e estão vendo essas pessoas sendo demitidas agora, o desespero, o sofrimento delas, e entraram em contato com o nosso programa, e nós fomos a esses estabelecimentos comerciais onde o pessoal toma um cafezinho, toma um suco, come um lanche, aquela coisa toda ali na região do terminal. Então todos ali estão com o nosso telefone, o telefone aqui do Hora H. Assim que decidirem falar, expor aquilo que está acontecendo, nós estaremos aqui de portas abertas. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Mais uma semana que está indo embora. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto, dia de São Roque. Em 1942, nessa data, um submarino alemão torpedeava os navios brasileiros Aníbal Mendonça e Aníbal Benévolo. No dia seguinte, eram atingidos os navios Araxá e Itagiba. Isso tudo acabou forçando o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial. Em 1992, os caras pintadas começavam a sair às ruas pedindo o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Em 2008, morria, nessa data, o cantor e compositor Dorival Caymmi. Belíssima voz, hein? Faltam 137 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 159 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o Shed Europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. São estes os destaques principais desta edição do Hora H. Água. Direção do DAI anuncia perfuração de poços e outros investimentos para garantir o abastecimento no verão. Equipamento para usar a água do Poço Cascata está nesta previsão. Servidores. Presidente do sindicato diz que a administração age contra a categoria, faz terrorismo e impõe lei da mordaça no funcionalismo. E não acredita que plano de carreira será implantado, como informou vereadora porta-voz do prefeito. Finanças municipais. Como foi previsto por nós, técnicos debatem dívida da prefeitura sob óticas diferentes, mas não se entendem. Oficialmente, a soma é de tudo que precisa ser pago. Pela ONG Matra, isso é contestado e ela diz que os parcelamentos de longo prazo precisam ser observados. Telefonia, crédito de celular pré-pago não pode vencer, diz a Justiça. Operadoras devem retornar os serviços e os créditos em 30 dias, sob pena de multa diária de R$50 mil para cada uma delas. Estes e outros assuntos ao vivo a partir de agora no Hora H. Eu quero começar esse primeiro bloco do nosso programa aqui. Não é assunto que nós vamos tratar na edição de hoje do programa, eu já deixo como gancho, como chamada para a próxima segunda-feira, a primeira edição do nosso programa na semana que vem, que se trata da especulação à vida na cidade com relação a uma possível privatização do DAI, o Departamento de Água e Esgoto do município. Vai ou não vai ser vendido o DAI? Na época do prefeito Bulgarelli, chegaram inclusive a mandar
um projeto de lei para a Câmara Municipal, que não foi adiante, não prosperou, modificando a lei orgânica, permitindo à Prefeitura, se tivesse essa intenção, privatizar o DAEM. E agora tem um zoom muito forte aí na praça, mas nós fomos em cima, nós temos quem fale a respeito desse assunto. Temos também, pelo outro lado, o posicionamento oficial de que não há nada, que o DAEM está sendo tocado, que não se cogita esse negócio de privatização, e nós fomos vasculhar lá no passado, desde a época da campanha eleitoral, para saber o que é que o candidato a prefeito, hoje o prefeito Vinícius Camarinha, falava a respeito desse assunto. Então, levando-se em conta aquilo que a porta-voz do governo Vinícius na Câmara, a vereadora Sônia Tonin, disse recentemente, que o prefeito costuma honrar o que ele fala, os documentos que ele assina, que ele não foge à luta, que ele cumpre aquilo que ele assumiu como compromisso. Eu fico aqui descansado de pai, mãe, parteira, prefeito e vereador, porque tem o compromisso do prefeito, com todas as palavras. Os senhores vão acompanhar no material especial que a gente vai apresentar com relação a esse assunto na próxima segunda-feira. Vamos tratar agora de uma questão interessante, tenho certeza que muita gente já se pegou reclamando disso, que é a questão do telefone celular pré-pago, que tem prazo para você utilizar aquilo que você pagou de crédito para colocar no celular. Poxa, se eu comprei, paguei, por que eu tenho prazo para usar? Se eu perder aquele prazo, eu perco os créditos. Eu já paguei. Que história é essa? Se eu paguei, é meu. Eu vou utilizá-lo quando eu quiser, como eu bem entender. Isso é um princípio lógico, pois a Justiça Federal proibiu as operadoras de telefonia celular de fixarem prazo de validade para os créditos desses celulares pré-pagos. Proibiu. A decisão é válida para todo o país, mas as empresas ainda podem recorrer, ainda cabe recurso. O processo teve origem numa ação do Ministério Público Federal, o MPF, contra a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e as operadoras Vivo, Oi, Amazônia Celular e TIM. Quer dizer, tem as principais do país aí, TIM, Vivo e Oi. A decisão foi dada em resposta a um pedido de recurso do Ministério Público Federal em relação a uma decisão da Justiça Federal do Pará, que julgou regular a fixação de prazo para uso dos créditos dos celulares pré-pagos. Lá no Pará, disse que estava tudo certo. Aí o Ministério Público Federal recorreu e agora conseguiu derrubar isso aí. Também o MPF está tentando anular uma cláusula que existe no contrato das operadoras com a Anatel, que prevê a perda dos créditos após determinado período ou que condicione a continuidade do serviço à compra de novos créditos. Você tem crédito, mas só vai continuar oferecendo serviço de comprar mais. Para o Ministério Público, essas regras são abusivas, caracterizam enriquecimento ilícito das operadoras. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. Em nota, o relator desse processo do MPF, desembargador Souza Prudente, disse que o estabelecimento de prazos de validade para os créditos pré-pagos de celular configura confisco antecipado dos valores pagos pelo serviço público de telefonia que é devido aos consumidores. É aquilo que eu falei no começo. Se eu comprei, paguei, é meu. Para ele, a existência de prazos para a utilização desses créditos pré-pagos afronta os princípios da isonomia e da não discriminação entre os usuários do serviço público de telefonia. Ele afirma que a medida contraria o Código de Defesa do Consumidor também. A decisão desta semana da Justiça Federal determina que as operadoras que eu já citei aqui, a Vivo, a Oi, a Amazônia Celular e a TIM, reativem, num prazo de 30 dias, o serviço de todos os usuários que o tiveram interrompido. Quer dizer, tinha crédito, ele não tinha vencido ainda, mas venceu o prazo de uso, ele perdeu o serviço. Então tem que restabelecer o serviço. Tem também que restituir a esses consumidores a exata quantia em saldo existente na época da suspensão dos créditos. O sujeito tinha lá ainda mais R$5 de crédito, tem que voltar esses R$5 para uso dele. A decisão deve ser cumprida em 30 dias, sob pena de multa diária de R$50 mil para cada operadora de telefonia celular. Olha, nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já já e nós vamos falar da questão mais polêmica do dia,
que foi a audiência pública da noite dessa quinta-feira ontem, no auditório da Biblioteca Municipal, com relação às finanças do município. Vejam que tem gente achando que a prefeitura se explicou, que deu show, tem gente dizendo que faltou explicação, tem inclusive aqui no celular mensagens chegando nesse momento em relação a isso, pelo Facebook, dezenas de manifestações nesse sentido, até porque deu no que a gente tinha previsto. A prefeitura fala de uma coisa e aqueles que a questionam falam de outra coisa, ambos falando sobre as finanças, mas um tem uma ótica, o outro outra ótica, e não houve acordo, obviamente, até porque o interesse da prefeitura é um, e o pessoal que está questionando, perguntando, está botando o dedo na ferida, quer respostas para questões específicas que a prefeitura não deu. Já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Estamos de volta com o nosso Hora H, estou checando aqui as mensagens que estão chegando. Muito obrigado às pessoas todas que se manifestam, principalmente em nosso Facebook, facebook.com/HoraHTV. É muito interessante cada manifestação que chega, os pensamentos, né? As opiniões das pessoas, isso é muito legal. Você pode se comunicar conosco através do Facebook, facebook.com/HoraHTV, através do e-mail aqui do nosso programa, ailton.medeiros@hotmail.com, repito, ailton.medeiros@hotmail.com, e nos acompanhar através do Twitter, @HoraHTV1.
Twitter, @HoraHTV1. Muito bem, vamos falar de finanças públicas. Pouco adiantou, ou de nada adiantou, a audiência pública sobre as finanças do município, porque não houve entendimento, a gente já previa isso entre os técnicos da prefeitura e os demais. As óticas são completamente diferentes, como nós já havíamos adiantado durante a semana aqui no Hora H. Oficialmente, a prefeitura soma tudo o que está devendo e chega hoje aos 237 milhões de reais. São 214 milhões de dívida até dezembro de 2012 e de janeiro para cá mais um golinho de dívida, chegando e perfazendo os 237 milhões. A ONG Matra, por exemplo, que é quem mais tem se batido em relação a essa questão, diz que o grosso da dívida está parcelado no longo prazo e continua cobrando transparência da administração, até porque o portal da transparência deixa de analisar como é que está se comportando a dívida e como é que a prefeitura está se comportando frente a esta dívida. Esse foi o resumo da audiência pública realizada na noite dessa quinta-feira, ontem, portanto, no auditório da Biblioteca Municipal. Tem um gráfico que nós vamos exibir para os senhores agora, foi mostrado durante a audiência pública, o gráfico da dívida até 31 de dezembro de 2012, então não há números atualizados, nem na audiência pública dessa quinta-feira foi apresentado número atualizado. Fala-se, o próprio prefeito falou em 237 milhões agora, mas até 31 de dezembro, 214 milhões e meio de reais, ok? No verde, a maior parte da dívida. Quer dizer, desse conjunto, desse total de 214 milhões e pouco, o verde é a parte maior, são precatórios, 97 milhões de reais. Então, quase 100 milhões de 214 somente em precatórios. O que é precatório? Já é decisão judicial, tem que pagar. No azul, aquela outra parte grandona lá, no azul mais claro, o que é aquilo ali? Restos a pagar, 76 milhões. No vermelho, 30 milhões em débitos parcelados. No azul escuro, 10 milhões em contratos. Isso tudo perfaz 214 milhões. Esse é o quadro gráfico que nós temos hoje da dívida da prefeitura até 31 de dezembro do ano passado. Vai falar, pô, mas peraí, 31 de dezembro quem morreu lá já está desossado já, não tem mal o que fazer. Pois é. Mas não há números atualizados pelo jeito, porque a audiência pública foi ontem, quinta-feira, dia 15 de agosto, à noite, na Biblioteca Municipal, e os números referentes ao primeiro semestre não foram apresentados, apenas esse quadro que os senhores estão vendo aí, ok? Sobre o maior contingente da dívida, os 97 milhões dos precatórios, o professor Álvaro Martim Guedes, que foi o responsável pelo levantamento dessa dívida e por apresentar os números na audiência pública na Biblioteca Municipal, o professor Guedes afirmou que é errado não somar todos os valores, que tem que somar todos os valores da dívida, perfazer o total dessa dívida e aí então você tem o tamanho da realidade do que você está devendo. Veja. Essa conta de precatória, alguém fala assim, não, mas tudo bem, isso aparece como uma dívida fundada, portanto de longo prazo. Não é verdade. Ela não é uma dívida de longo prazo, ela é uma dívida precatória. Dívida de precatória é por ação judicial. Não tem longo, curto prazo. Tem uma deliberação que obriga o pagamento. E o que acontece hoje? A prefeitura tem uma obrigação de desembolsos por conta dela. Hora H. Tem obrigação de pagar, mas não paga, né? Essa que é a verdade. O primeiro quadrimestre, por exemplo, de janeiro a abril desse ano, a prefeitura não pagou um centavo em precatório, segundo o que está no portal da transparência, segundo o que foi apresentado na audiência pública do primeiro quadrimestre do ano, que é obrigatória pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lá na Câmara Municipal. Nenhum centavo de pagamento de precatório. Então, se tem a decisão judicial e é obrigado a pagar, como disse o professor Álvaro Guedes, essa é uma situação. Pagar é outra situação completamente diferente, porque se obrigada fosse e não tivesse outra saída, o município teria pago alguma coisa de janeiro a abril e, segundo consta, não pagou um centavo. Então,
Discurso é uma coisa, prática é outra completamente diferente, é o que está claro, pelo menos pelo que a gente tem de informação. Por favor, contestem se não for isso. Professor Álvaro é doutor em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, comentou o fato do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ter reclamado do endividamento da prefeitura paulistana. Porém, utilizando deste gancho, o também professor, membro da ONG Matra, Marília Transparente, pós-graduado em administração pública também pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Edgar Cândido Ferreira, observou que houve entendimento da Prefeitura de São Paulo com o Tribunal de Justiça do Estado para pagar em precatórios por ano somente o equivalente a 3% do valor do orçamento municipal de cada ano. Então vamos lá, precatório é decisão judicial? Tem que pagar? Tem. Não tem escapatória? Não. Foi feito um acordo com o Tribunal de Justiça, Prefeitura de São Paulo, que é a maior devedora de precatórios do Brasil, com o Tribunal de Justiça do Estado para pagar cada ano somente 3% do orçamento. O orçamento é 100, você só pode pagar 3%, de 100 em precatórios, para não afogar, não engessar as finanças do município, não permitindo que ele faça mais nada, senão apenas pagar precatório. Então vejam que é judicial? Não tem saída? Não. Tem que pagar? Tem. Mas houve um acordo, só paga 3% do orçamento em precatório por ano. A Prefeitura de São Paulo fez isso, vale para todas as demais prefeituras, obviamente. Isto, somado ao parcelamento de outra parte importante da dívida de Marília, segundo o Edgar, empurra o pagamento de 175 milhões do total de 214 milhões para até 20 anos. Por exemplo, o IPREM, 78 milhões para pagar em 20 anos. Passou pela Câmara, foi aprovado. Então você soma 78 milhões do IPREM, mais 97 de precatórios, 175 milhões que tem 20 anos para pagar. Embora tenha que pagar, seja dívida, mas tem 20 anos para pagar. Veja o que disse o Edgar da Matra, que estava na audiência pública. Quando o professor falou a respeito dos precatórios, que o Haddad foi reclamar, né, do alto endividamento que teve precatório, eu ouvi uma entrevista do presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ivan Sartori, dizendo que receberia o prefeito de São Paulo e que lá tem a maior dívida de precatório do município, né, e que eles iam fazer uma gestão para que essas dívidas de precatórios elas sejam pagas durante 15 anos, utilizando no máximo 3% do orçamento do município. Então, a minha grande discordância nesse aspecto é a seguinte: a partir do momento que você consiga fazer, que a prefeitura consegue fazer isso aí, você tem 15 orçamentos para pagar. 15 orçamentos para pagar, ilimitado a 3%. A outra é o seguinte: a prefeitura tem uma outra dívida. As duas grandes dívidas da prefeitura de Marília são precatório de 97 milhões e o IPREM de 78 milhões, que até 2012, segundo o balanço patrimonial e segundo o que a prefeitura mandou para a Câmara, pedindo uma lei para renegociar essa dívida, e foi renegociado para 20 anos. Então, olha que você tira os dois, o precatório de 97, o IPREM de 78, você tem 185 milhões de dívida já negociada para longo prazo. Então, se era negociada para longo prazo, eu tenho que contar com aquilo que eu vou pagar nesses exercícios todos. Hora H. Isso é beabá, né? Pelo amor de Deus, é óbvio. Eu tenho aquela bíblia de quando você financia um carro, tem aquela bíblia cheia de parcelinha aqui, cada folhinha é uma parcela mensal. Quanto você financiou? Eu financiei 50 mil, eu vou pagar quase 100. Porque financiou no banco, coisa e tal, juro, tudo isso aqui para pagar. Em quanto tempo você vai pagar isso aí? Vou pagar em 70 meses. 70 meses. Puxa vida, 70 meses? Quanto você está devendo? Entre o que eu financiei mais os juros, eu estou devendo quase 100 mil. Mas quanto você vai pagar por mês? Eu vou pagar R$600. Então, por favor, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu alertei que ia acontecer isso na audiência pública e não ia ter valor nenhum essa audiência pública. Se a dívida oficial é de 214 milhões em 31 de dezembro de 2012 e 175 milhões de precatórios e do IPREM estão divididos para pagar em até 20 anos,
Portanto, 81,77% da dívida terão 20 orçamentos atuais da Prefeitura, orçamento anual de 700 milhões cada um, para fazer o enfrentamento dessa dívida. Quer dizer, esses 81,77% da dívida total, 175 milhões dos 214 milhões devidos, você tem 20 anos para pagar. Então você vai ter 14 bilhões de reais, que é a multiplicação de 700 milhões vezes 20 anos, 20 orçamentos, 14 bilhões, teoricamente, para pagar 175 milhões. Oh, gente! Desse ponto em diante, a discussão entre os professores e graduados Álvaro e Edgar começou a esquentar. O Álvaro comentou o pagamento de precatórios equivalentes a apenas 3% do orçamento de cada ano, aquilo que a gente comentou aqui, que foi o acordo da Prefeitura paulistana com o Tribunal de Justiça de São Paulo. E disse que isso, 3%, não é pouco. Se estabelece um prazo de 3 anos, 3% do orçamento, significa que você já fechou 3% do orçamento. Ah, mas 3% é pouco. Não, 3% não é pouco. Quando você está numa situação deficitária, qualquer trancamento da tua receita sempre vai ser problemático. É como se você tivesse entrado aí numa série de dívidas porque se entusiasmou com o teu futuro e aí você descobre que não tem salário para pagar e alguém da tua casa chega com mais um boleto de mais um eletrodoméstico. É uma hora que você trava os recursos. Então não dá para minimizar o impacto do que significa ter dívida de precatória, mesmo que negociada. Hora H. De novo a gente volta naquela estaca zero. Você está endividado, você está numa situação difícil. Chega alguém e diz assim, tem que pagar 100 mil reais. Eu não tenho condições. Olha, estamos endividados, mas desses 100 mil está parcelado, tem que pagar 600 reais esse mês. É diferente, você chega ali para o teu irmão, para o primo, para o pai, para o vô, empresta o dinheiro, se vira e dá um jeito. É mais fácil dar um jeito em 600 reais do que em 100 mil de uma vez só. Um está falando uma coisa, tem razão. O outro está falando outra coisa, tem razão também. Coisa de doido. Depois disso aí, o professor Álvaro Guedes também se referiu aos quase 35 milhões, são 34.750.000 reais de saldo de caixa da Prefeitura no primeiro quadrimestre deste ano. Esse número foi apontado, foi divulgado pela ONG Matra, calculado justamente pelo professor Edgar Ferreira. Mas o professor Álvaro contestou. São aí dos 34 milhões de saldo, desconhece a tecnicidade da contabilidade pública. Porque parece que tem o saldo, não tem o saldo. Você tem o saldo e o saldo está comprometido, você não tem o saldo. São 34 milhões de reais numa conta que foi feita desconhecendo os valores empenhados. Só foi feito o fluxo financeiro, o que entrou e o que saiu. Só que a contabilidade pública, como eu falei logo no começo, não funciona de maneira financeira entre receitas e despesas. Então pode eventualmente ter 34 milhões de reais num caixa, pode até ter, só que esses 34 milhões ou estão vinculados a algum fundo ou já estão empenhados. Eu recebi meu salário de 10 mil reais, não é esse. Eu recebi meu salário de 10 mil reais, mas eu tenho uma série de faturas de 12 mil reais para pagar. Eu tenho 10 mil reais no caixa, mas eu tenho 12 mil para pagar. Então esse é o valor que está. Então esse valor que foi apresentado está distorcido. Hora H. É duro, né? Um a serviço de um, outro procurando mostrar uma outra realidade, né? 2 mais 2, 4. Oh, depende. Na gestão pública, tem 2, mas o outro 2 ainda vai vir, porque nós fomos lá para Presidente Prudente, Sorocaba, desviamos lá por Campinas, passamos aqui para José do Sul, Sorocaba, 2 mais 2, 4. Mas 2 mais 2, 4? Não, na administração pública tem que... Ai, meu Deus. Bom, você vai ver agora o Edgar. Na verdade, nós tínhamos que desviar a câmera para filmar o Edgar. Estava no meio do mundaréu de gente. Ficou difícil. Nós vamos colocar uma imagem estática do Edgar enquanto ele pergunta, porque a nossa câmera estava apontada apenas para o professor Álvaro. O Edgar estava lá no meio da plateia, retrucou em cima desse argumento aí do professor Álvaro em relação ao saldo de caixa de quase 35 milhões de reais de janeiro a abril deste ano na Prefeitura. E cobrou transparência na divulgação dos números da Prefeitura, que não estaria ocorrendo, na verdade não está. Você vai no portal da transparência, não tem, faltam números,
saldo de caixa não existe e o que tem eles não explicam. Então é uma coisa muito complicada, veja. Quando você tem um saldo de caixa da prefeitura de 34 milhões, ele pode até não ser da prefeitura, concordo, pode não ser da conta movimento. Ali pode ter contas vinculadas, mas o que a Matra tentou demonstrar aí é o seguinte, é que nesse período houve um saldo de 34 milhões e que o boletim financeiro deveria estar disponibilizado no portal da transparência e que se o saldo não for da prefeitura, que faça uma ressalva e diga, olha, desses 34 milhões, a prefeitura tem 15 e arredondando, né, que é 34.900 para 35, os outros 20 milhões são de contas vinculadas, mas ele existe, é dinheiro. Então não é erro de tecnicidade, não. O que falta é transparência, como disse o rapaz ali, desculpe. Hora H. O saldo pode ser de 34, 35 milhões, mas você tem, por exemplo, dinheiro de contas vinculadas, que já tem que ir para a educação, para a saúde, para isso, para aquilo. Então não dá para você falar que tem aquele dinheiro sobrando, entre aspas. Mas mesmo assim a prefeitura ainda manteve no primeiro quadrimestre 8 milhões de reais em média por dia aplicado nos bancos, rendendo juro. Então você só aplica o dinheiro que você tem, o dinheiro que você não tem, eu não tenho R$1.000, não vou aplicar nunca. Agora eu tenho, está aqui no bolso, eu estou devendo para os outros, mas eu tenho 1.000. Deixa eu aplicar isso aqui, vai dar uma rendazinha até eu conseguir juntar mais um pouco para fazer frente ao dinheiro que eu estou devendo e pagar essa dívida. Moral da história, ambos estão com a razão, ambos, apenas falta informação, clareza, transparência. A discussão continuou quando o professor Álvaro Guedes sustentou que apontar saldo de caixa, como fez a Matra, é incorrer em erro técnico. E ele e o Edgar voltaram a discutir, embora elegantemente, são duas pessoas extremamente educadas e principalmente cultas, estudadas. Então ninguém vai lá se digladiar. Foi bacana, embora os dois tivessem divergido bastante. Veja aí. É um erro técnico, sim, que o senhor está cometendo aqui novamente. O número que o senhor apresenta aí é diferente do que eu apresentei. O número que eu apresentei aqui de saldo disponível é descontado no valor da despesa empenhada. E o senhor utiliza uma despesa paga. Há uma diferença grande. A despesa paga é sempre menor do que a despesa empenhada. Do ponto de vista contábil, está errado apresentar esse número. Não está correto. Então está apresentando um saldo que de fato não existe. Eu insisto isso com o senhor. O senhor pode discordar, eu aceito a sua discordância. Assim eu espero que o senhor aceite a minha afirmação também. Esses 34 milhões é a mesma coisa daqueles outros que o senhor utilizou lá. Não é. Mas eu até mostro para o senhor depois, se quiser, e para qualquer um que esteja aqui presente. Não é o mesmo número. Hora H. Nem vou me alongar aqui nos comentários. Vamos às mensagens. Orisvaldo Kikinato, que é contabilista, por sinal, né? Uma vida toda na profissão e é o presidente do Partido Verde aqui na cidade. Foi ontem lá. Ailton, fiz 2 perguntas sobre contas. É duro ler aqui no celular, hein? Fiz 2, ainda mais depois dos 40, quase dos 50 já, né? Fiz 2 perguntas sobre contas do balanço da prefeitura e o professor Álvaro não sabia responder. Pediu ajuda dos universitários. Ele ri aqui. Pediu ajuda para o pessoal da prefeitura. Para mim, uma peça falha e maquiada, o que foi apresentado ontem. Brincando de esconde-esconde. Falta de transparência total. Abraços, Kikinato. Está chegando mais mensagem aqui no meu celular. Deixa eu ver do que é que está aqui. O estranho é que a grande... aqui é outra história, já é com relação aos ônibus. Depois eu vou nessa questão. Uma outra observação que eu quero fazer. Isso alguns companheiros da imprensa já o fizeram em emissoras de rádio na manhã de hoje aqui em Marília. E isso foi deixado claro. O professor Álvaro Guedes, embora extremamente conceituado, estudado, né, lá da Fundação Getúlio Vargas e por aí vai, especialista, ele é doutor em administração pública, o cara sabe o que fala, né? Ele próprio deixou claro ali que ele não é auditor. O que significa, não sendo auditor, que ele não pode ter acesso aos números da prefeitura, ele não pode ir lá buscar, só o auditor técnico é que pode, o auditor independente é que pode. Então ele recebeu da prefeitura números que já estavam prontos, ele não foi vasculhar minuciosamente, fazer o levantamento desses números. Ficou claro para os senhores? Ele não é auditor independente, ok? Ele não pode, portanto, se apresentar como tal, e ele não se apresentou. Quando o chamaram de auditor, ele falou, por favor, não me chame de auditor, que eu não sou auditor,
né? Para ser auditor independente, a pessoa tem que ser, primeiro de tudo, formado em contabilidade. Segundo, tem que ter um curso de qualificação técnica específico e ser registrado no Conselho Nacional de Auditores Independentes. E o professor Álvaro não é nem uma coisa nem outra e muito menos está registrado no Conselho Nacional de Auditores Independentes. E além de estar registrado lá, tem que ser aprovado em exame de qualificação técnica de acordo com o artigo 1º da resolução CFC, que é Conselho Federal de Contabilidade, 1019/2005, é do ano de 2005, Conselho Federal de Contabilidade, ok? Então, não é auditor, não teve acesso e não vasculhou e pesquisou as contas e os números da Prefeitura, sobre as finanças da Prefeitura, ele recebeu as informações prontas e as analisou, ele não foi buscar lá na fonte. Isso faz uma diferença enorme, porque quando falaram em audiência pública, se imaginava que fosse alguém que tivesse, porque ele foi tratado como auditor no release distribuído pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o professor Álvaro foi tratado como auditor. Eu tenho esse release aqui, distribuído pela assessoria da Prefeitura, onde ele é chamado como auditor. E então houve uma falha, um erro, tentaram colocá-lo numa condição que ele não possui essa qualificação, é bem diferente do que se pretende, né? Do que se pretendia pelo menos, é tratado como auditor. Audiência pública, a explanação será feita pelo auditor em administração pública Álvaro Martim Guedes. Está aqui o release da Prefeitura na tela do meu computador. Então é informação oficial, inclusive com o timbre da Prefeitura em cima. Estão vendo? Então, tentaram mostrar uma coisa que não é verdadeira. Quer dizer, além de faltarem transparências nos números e no portal da transparência da Prefeitura com relação às finanças públicas, ainda faltou transparência até sobre a qualificação de quem veio aí, que foi colocado aqui, repito, timbre da Prefeitura em cima, distribuído pela assessoria de imprensa, como auditor em administração pública, e ele não é auditor, sequer foi lá vasculhar os números, porque só se fosse auditor independente poderia fazê-lo. Então, é uma diferença gritante da água para o vinho. Repito, não valeu nada a audiência pública. Prefeito Vinícius, o senhor pode até achar que eu estou aqui querendo cutucar a onça com vara curta, mas eu estou sendo muito sincero. Analise tudo, estude tudo, saia da redoma de vidro. Cuidado com palpiteiros que fazem essa proteção, não deixando que as coisas cheguem ao senhor. O senhor precisa ser melhor assessorado, a coisa está complicada. Veja que até no momento em que nós chamamos aqui, pedimos, prefeito, vamos acabar com isso, chame uma audiência pública, vai lá, apresente os números. O senhor fez, eu agradeci imensamente. Beleza, mas tudo errado. Tá vendo? Tudo errado. Pega um auditor de verdade, peça para analisar os números, depois leve lá, abra para discussão, aí é outra história. Se estiver falando de abobrinha, fale abobrinha. Se estiver falando de pepino, fale de pepino. Se estiver falando de automóvel, fale de automóvel. Não adianta um falar de nave espacial e o outro falar do peso da formiga. Não dá certo. O diretor executivo do DAEM, Departamento de Água e Esgoto de Marília, engenheiro João Carlos Polegato, afirmou à Hora H que serão perfurados poços profundos de menor vazão, mas são poços profundos, e serão feitos outros investimentos para garantir o abastecimento de água no verão. Tem que ter preocupação agora no inverno, quando se usa menos água, porque o bicho pega depois. Segundo Polegato, até o poço profundo aberto ao lado da represa Cascata e ainda não utilizado pelo município, está na previsão do DAEM. Veja a relação dos investimentos previstos nessa área. Nós temos aqui para sair para a parte norte da cidade, né? Nós temos Ribeirão dos Índios, temos um poço no Padre Nobre que vai sair, nós temos um poço que é num condomínio do Terra Verde, né? Que nós vamos usar ele provisoriamente enquanto não faz o poço que a verba já está licitada, né? Já está empenhada, né? Para Padre Nobre. E na parte sul nós vamos fazer tem uma adutora que sobe do Cavalete, também nós estamos fazendo essa adutora. Nós estamos reforçando o Itapeixe, nós estamos trocando filtro, né? Trocando filtro para aumentar a capacidade de filtragem da nossa estação de tratamento.
nós estamos licitando, já pronto para licitar já, o Poço Cascata, né, o equipamento do Poço Cascata. Então vai colocar para funcionar o poço que está aberto já há algum tempo lá na Represa Cascata. Exatamente, já está tudo empenhado, isso daí já existe a verba, né? Já temos uma verba do Camarinha também para colocar uma adutora do próprio Cascata até o R6, que é um reservatório, ponto-chave nosso, que distribui para quase todos os lados da cidade. Né? Que é próximo ali da rodoviária. Exatamente, próximo da rodoviária. Eu posso jogar água para o Tropical, para Nova Marília, para vários lugares com esse poço. Então, estamos lutando aí para ver se chega o fim do ano aí, não temos esse problema de água. Lácio, o distrito de Lácio também vai ter o reforço de um poço, né? Lácio também só está esperando um problema de um terreno, né, para a locação do poço, mas a verba já está empenhada. Hora H. Então, bastante investimento aí. A gente fica feliz em saber que estão preocupados em dotar a cidade de mais água, porque o bicho vai pegar. Agora, no pleno inverno, Padre Nóbrega estava ressentida de falta d'água, imagine, né? Os poços profundos que serão abertos nos distritos de Nóbrega e de Lácio serão de pequena profundidade, 260 metros, quer dizer, menos de 300 metros, e de uma vazão bem menor. A gente, quando fala em poço profundo, fala em 250 mil, 300 mil litros por hora. Esses aí dão bem menos, 15 mil litros por hora. Porém, segundo o Polegato, vão ajudar a reforçar o abastecimento nessas localidades, de qualquer maneira, é claro. O nome técnico é poço tubular profundo, né? Independente se é de 1.000 metros, se é de 500 metros, 300 metros. Mas na nossa região nós aproveitamos toda a camada sedimentar, né? No caso de Lácio, Padre Nóbrega, poços que são de 260 metros, mais ou menos. Então vai conseguir puxar água com uma profundidade menor. Exatamente, menor. A água também é de boa qualidade, né? Então, poços que dão em torno de 15 mil litros por hora, cada um desses dos distritos, né? Que abastece cada um 1.500 pessoas, mais ou menos. Você dá um reforço bom. Olha, é bom o reforço. Hora H. Porque a conta que se faz é a seguinte, né? 15 mil litros por hora, cada um deles, dá... você opera 20 horas por dia, 4 equipamentos descansa, então dá 300 mil litros dia esses dois poços, ok? Lácio e Padre Nóbrega. Isso corresponde, o DAEM, deixa eu ver aqui, isso corresponde a 30 caminhões-pipa todos os dias. E você não dispõe dessa quantidade de caminhões-pipa. Então, é uma quantidade grande que você tem de água, mesmo sendo um poço de uma vazão menor, bem menor em relação aos demais, e de uma profundidade menor. Vai pegar água no Arenito Guarani. Você não vai furar a camada de basalto para buscar água numa quantidade bem maior lá no fundo, né? Os equipamentos em cada um deles vão custar R$70 mil, R$140 mil os dois poços, para botar bomba, adutora, aquela coisa toda, para poder fazer a utilização deles, ok? A gente vai mudar o assunto de pato para gancho agora, vamos falar sobre os servidores municipais. Semana passada, a vereadora Sônia Tonin, porta-voz do governo Vinícius na Câmara, afirmou que o prefeito valoriza o servidor municipal e que vai implantar o tão sonhado plano de carreira da categoria. Veja aí novamente o que ela falou, rapidinho. O servidor municipal precisa ganhar mais, precisa ser valorizado, precisa de um salário que melhore a cada ano. E a Prefeitura de Marília tem, através do prefeito Vinícius Camarinha, a promessa de organizar o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Isso foi falado durante a campanha política. Hora H. Aí, portanto, o que ela falou. Plano de carreira que vem, não tem conversa, falou na campanha eleitoral, é promessa. O presidente do Sindicato de Servidores, Mauro Cirino, disse hoje que não acredita na implantação do plano de carreira de jeito nenhum. Diz que se acontecer vai ser no último ano e vai ser apenas uma moeda de troca, o que ele está falando, uma moeda de troca para a reeleição do Vinícius. Veja aí. Eu, de fato, não acredito que esse plano de carreira vai sair tão já. Pode até ser
que venha a ocorrer o início da implantação desse plano de carreira. Mas eu penso no seguinte, que ele só vai ocorrer quando estivermos no último ano de mandato do prefeito, para que aí comece essa movimentação, para já visando a reeleição. E aí, quando houver a reeleição, esquece e engaveta novamente. Então, eu não acredito, de fato, na atual situação da prefeitura, eu não acredito que esse plano de carreira vai sair tão já. Complicado, né? Tem mais um monte de coisa aqui que o Mauro fala, mas eu não vou colocar no ar hoje, não vai ser possível. Nós vamos voltar a esse assunto aqui na segunda-feira e aí então a gente vai comentar mais a miúde sobre empresas de ônibus. Estão chegando muitas informações, muita coisa. Tem até um ex-funcionário da Circular, foi trabalhar na Grande Marília, tenho aqui no Facebook, não vou dar o nome do sujeito, ele dizendo, ai que saudade da empresa Circular. Olha que coisa, gente, 90 dias depois, ai que saudade da Circular, porque o pessoal está sendo demitido mesmo. E chegando muita mensagem a esse respeito, mas eu quero colecionar tudo isso aqui para voltar no assunto segunda-feira, e aí teremos essa questão e a questão da privatização do DAI. Vai ou não vai? Nós vamos buscar lá atrás, lá no passado, o que é que o então candidato Vinícius falava a respeito desse assunto. E eu digo para os senhores, se ele cumpre o que ele promete, o que ele diz, como falou a porta-voz dele na Câmara, a vereadora Sônia Tonin, estou descansado, estou sossegado, o DAI não vai ser privatizado. Se ele cumpre o que fala. Vamos aguardar. Tchau, gente.